Na carta que Paulo escreveu ao pessoal que vivia na Galácia, à igreja, ao grupo de pessoas que residia ali, eu não estou falando de um templo, tá? Igreja é um grupo de pessoas que residem em algum lugar. Essas pessoas se reúnem, não em templos feitos por mãos de homens, mas como um templo espiritual feito de fé em Deus e na justiça de Jesus, na palavra de Jesus. Eles se reúnem para se fortalecer, para se alimentar em verdade e amor, e assim terem condições de voltar para a seara, que é o lugar que Jesus chamou o seu corpo para estar. Inclusive, igreja significa chamados para fora, tá? Igreja significa chamados para fora do templo, para fora do sistema religioso com hierarquia episcopal. Por isso que Jesus diz que somos bispos uns dos outros e pastores uns dos outros, porque no seu corpo, na verdadeira igreja, não há hierarquias, há apenas pessoas que cuidam de pessoas. É claro que existem pessoas mais experientes na palavra, que conhecem mais, que têm mais caminhada nesse processo. Essas pessoas, elas não se colocam acima das outras como líderes, como guias espirituais. Não, pelo contrário, essas pessoas se colocam como servos para ajudar as outras a subirem os degraus que ainda não conseguiram subir sozinhas. E é assim que o corpo de Cristo cresce e se multiplica. Essa igreja, ela não tem pretensões de dinheiro. Ela não precisa que ninguém doe nada para ela, porque quem dá a provisão é Deus, tá? Ele não deixa faltar nada. Essa igreja não precisa de coisas materiais. Ela precisa, sim, do alimento espiritual, assim como Jesus disse aos seus apóstolos quando eles vieram ter com ele lá em Samaria, logo após ele conversar com a samaritana. Eles perguntaram se ele queria comer alguma coisa. Jesus disse: eu tenho um alimento ao qual vós não conheceis. Essa igreja ela é totalmente espiritual. Os significados que ela traz usam o mundo material como uma parábola do mundo espiritual. Ela tem a mente focada no que é de cima. Ela pensa de forma espiritual, porque os homens passaram por uma transformação interior, uma transformação de mente, a qual agora o olhar deles visualiza as coisas com o olhar de Jesus, que é um olhar espiritual. Então não tem mais essa materialidade, essas coisas que quem busca é o homem. Jesus veio nos ensinar a buscar o reino do Espírito do Pai. Essa igreja da Galácia, essa igreja do povo da Galácia, eles estavam aprendendo isso. Esse tipo de ensinamento era resguardado pelos apóstolos. Ele foi chamado de sã doutrina, uma doutrina sem contaminação, uma doutrina sã, preservada e guardada pelos apóstolos. E Jesus, desde muito cedo, ele já vinha falando e advertindo aos seus servos para tomarem muito cuidado para que ninguém os enganasse. Tomar cuidado para que ninguém vos iludibriasse. Por quê? Porque o ser humano, ele quer sempre o caminho mais fácil. Ele quer sempre o caminho onde ele se sinta confortável. E no reino do céu, a gente coloca Deus em primeiro lugar. E acaba que isso não é tão confortável para a nossa carne. Isso só vai se tornar confortável e agradável se você estiver consagrado sinceramente ao Espírito. Aí sim você vai começar a sentir o gozo, o prazer espiritual de viver no reino de Deus. Senão, você pode incorrer no risco de se vender aos prazeres da carne e muitas vezes usar o
caminho de Deus de forma injusta para conseguir vender coisas aos outros. E tem muita gente fazendo isso, vendendo a salvação, vendendo uma bênção, vendendo um milagre. Não é por tanto mais do que isso que Jesus diz que naquele dia do julgamento, muitos dirão para ele: Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome nós não fizemos muitos milagres? Em seu nome nós não curamos doentes? E ele diz claramente que naquele dia ele vai falar para essas pessoas: afastai-vos de mim, malditos. Olha como é pesada essa palavra. Afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Essas pessoas gananciosas, idólatras ao dinheiro, distorcem as palavras de Deus para que o caminho ele se torne agradável ao homem e não a Deus. É por isso que você vê tanta gente pregando um evangelho onde você entra pobre e sai rico, onde você entra triste e sai feliz. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você tenha posses e nem que você seja triste. Eu estou dizendo que o evangelho é espiritual. E o evangelho espiritual, ele coloca você numa situação de mudança constante, de eterno subir de degraus espirituais, onde esses degraus espirituais fazem com que você, material, tenha que se diluir para alcançar níveis cada vez mais espirituais. E é por isso que esse povo da Galácia ouviu uma repreensão de Paulo, logo ali no capítulo 1, no verso 6 e 7, que ele diz para aquele pessoal: eu fico muito surpreso de que vocês mudaram de uma doutrina pura e sã que eu ensinei em tão pouco tempo. Vocês mudaram a nossa doutrina para outra doutrina, ao qual não é outra, senão a mesma doutrina, porém com significados distorcidos. É isso que tem acontecido com essa igreja da Galácia e é isso que contaminou toda a igreja, todo o corpo de Deus. Mas existem remanescentes, pessoas que firmaram-se na verdade e defenderam-na. E é por isso que algum dia essa verdade chegou até a mim e hoje eu, como igreja de Jesus, estou aqui para te advertir também, para abrir os seus olhos espirituais. Então, Paulo, ele fala para esse pessoal: vocês mudaram o evangelho, não colocaram outra literatura no lugar, não é isso. Vocês distorceram o significado das palavras e agora vocês estão falando um evangelho que agrada aos homens, ao invés do evangelho que eu ensinei para vocês. Em ambos os casos, continua sendo uma boa notícia. Porém, a boa notícia, o evangelho, agrada ao homem em um caso e o evangelho de Jesus agrada a Deus, na qual o homem ele dilui a si mesmo para se espiritualizar, para se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Essa deve ser a sua jornada, se você quer se salvar. Essa deve ser a sua jornada. Paulo mesmo falou lá em Atos 20, ele diz: cuida de você e dos outros, cada um cuida de si e dos outros, como pastores uns dos outros, como bispos uns dos outros. Porque quando eu sair, eu sei que de dentro de vocês aqui mesmo surgirão outras pessoas mal intencionadas e perverterão as coisas que eu tenho dito e contaminarão a muitos e levarão muitos à perdição. Meu amigo, você que está indo a uma igreja ao invés de estar vivendo uma igreja, eu tenho um conselho amoroso para você. Busque conhecimento, examine as escrituras, ora e tenha relacionamento íntimo com Deus. Você vai encontrar a verdade. Ele quer que você a encontre, tá bom? E eu estou aqui caso possa ser útil em qualquer situação. Muito obrigado pela sua audiência. Curte esse vídeo para chegar a mais pessoas.